sobre, né, biológicas e a atuação do biólogo aí dentro desse grande tema, tá em alta aí faz algum tempo e cada dia mais existe a necessidade da nossa atuação e nosso conhecimento a respeito disso, né? Porque a gente tem duas grandes vertentes aí, que é meio ambiente e o socioeconômico, vamos dizer, que permeia esse tema, tá? Então, a ideia dessa conversa, né, é que ela seja encaminhada bem como uma conversa. Então, isso surgiu desde da ideia, né, dessa oficina, né? Então, por isso, com a professora Camila e com a professora Dai, tá? Então, que atuam aí no grande tema biodiversidade com grupos específicos de trabalho, tá? E da mesma forma, eu já agradeço também e deixo aberto as considerações do professor Rodolfo, tá? Que também tem atuação aí, principalmente nos organismos marinhos. Então, ao longo da conversa, Rodolfo, fique à vontade a trocar com a gente, tá? Então, vocês também se sintam à vontade a conversar aí, né? Fazer alguns questionamentos ao longo da apresentação. Então, a ideia é que a gente passe um primeiro momento, com alguns conceitos básicos, bem rápidos, depois a gente entra no processo de apresentação dessas chamadas top 5, como está no título, né, de cada grupo biológico, das plantas, dos invertebrados e dos vertebrados, e depois a gente fala um pouquinho sobre a atuação do biólogo dentro desse contexto, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de invasão biológica, talvez um ponto bem crucial da gente entender, né, qual a diferença de uma distribuição natural de uma espécie e uma invasão ou uma introdução. Tá? Então, é um consenso da ciência, né, que cada espécie tem uma distribuição geográfica que foi moldada ao longo da história do planeta, né, devido a eventos geológicos, a eventos climáticos. Tá? Então, isso é chamado de distribuição natural das espécies de uma forma geral. Tá? Quando a gente fala em introdução de espécies, a gente entra numa ideia de que o homem agiu ou age, né, alterando aí a distribuição natural dessas espécies. Né? Então, a diferença da distribuição natural para a introdução é que o homem promove essa alteração na distribuição natural das espécies. Tá? Então, essa alteração, o homem como produtor dessa alteração, ela tem histórico desde os nossos primeiros movimentos das civilizações, né? Então a gente tem todo um processo aí de ocupação da distribuição do homem pelo planeta, né? Por exemplo, as primeiras navegações, né? Então essa introdução ou animais levados em conjunto a esses momentos de deslocamento, eles sempre tiveram uma finalidade aí, por exemplo, de recurso alimentar, seja ele do grupo zoológico ou botânico. Tá? Entanto, esse processo ele ocorreu, né, de forma lenta até a década de 60, quando a gente teve aí a famosa Revolução Industrial, né? Então aí com o invento aí dos motores, vamos dizer assim, de uma forma geral, tá? A gente teve um aceleramento, né, nesse processo aí de alteração da distribuição das espécies, tá? Seja eles para hobby, tá? De forma intencional, ocupação de recurso alimentar, ou ainda de forma acidental, como é conhecido pelas movimentações de organismos aquáticos, principalmente de água de lastros. Tá? Então, essa alteração na distribuição das espécies natural, ela difere em relação à introdução na intensidade e na frequência. Tá? Porque, geralmente, a introdução ela ocorre em grande escala e em um curto espaço de tempo. Tá? Diferentemente da alteração da distribuição natural. Tá? Isso devido a essa facilidade de transporte e gerando uma alta pressão de propago, tá? Que hoje é indicado aí um dos principais facilitadores nas invasões biológicas. Tá? Então, pessoal, pensando nesse fluxograma simples, né? Então a gente tem aqui uma distribuição natural de uma espécie com uma distribuição natural, onde o homem age levando ela para uma nova localidade. Quando essa espécie está numa nova localidade, ela é denominada de espécie exótica. Tá? Então, ao chegar essa espécie exótica em um novo ambiente, ela passa ou ela sofre, de uma forma geral, em chamadas resistências ambientais. Essas resistências ambientais, elas podem ser de características bióticas ou abióticas. Tá? Dentre as características bióticas, a gente pode pensar características locais de temperatura,
de umidade, de precipitação, salinidade em ambientes aquáticos, e já características bióticas, desculpe, a gente pode pensar nas relações que ela faz com as outras espécies, como relações entre predadores, parasitas e hospedeiros. Tá? Então, esses fatores bióticos ou abióticos, eles funcionam como filtros. Tá? Esses filtros, eles atuam podendo eliminar essa espécie desse ponto, tá? Ou essa espécie tem uma capacidade de superar esses filtros, se tornando uma espécie invasora. Tá? Lembrando sempre que esse processo, né, ou a facilitação que essa espécie se torne uma espécie invasora, tá? Ela está atrelada muito a algumas características biológicas dessas espécies. Né? Então, essas características biológicas, como um grande tamanho corpóreo, uma dieta generalista, um nicho trófico amplo, um alto potencial reprodutivo, são características que as espécies têm e auxiliam, né, que essa espécie permaneça ultrapassando esses filtros abióticos ou bióticos, se tornando em uma espécie invasora. Ok até aqui? Então, pessoal, dentro disso a gente tem conceitos distintos aí dentro da ciência, né? Um primeiro conceito, né, que seria essa primeira espécie quando ela chega nessa localidade, não tem mais um estabelecimento, né? Que são as chamadas espécies exóticas, que seria toda e qualquer espécie que sofreu a movimentação humana, intencional ou acidental, e atualmente ocorre em ambientes diferentes da sua distribuição geográfica natural. Tá? Então, você não tem um estabelecimento propriamente dito, nem um impacto nesse momento sobre populações nativas, você tem apenas a ocorrência dela. Tá? No entanto, passando por aqueles filtros que eu expliquei, né, nós temos um conceito aí de espécie exótica invasora, que são as espécies que se estabelecem em um ecossistema, ou hábitat natural ou seminatural, né? Nesse contexto de seminatural nós temos ambientes antropizados, sendo agente de mudança, ameaçando a biodiversidade, a diversidade biológica nativa. Tá? Então, aqui nós temos uma espécie que já se estabeleceu, se reproduz, tá? nesse novo ambiente, e ele tem um impacto, tá? Sendo agente de mudança aí na biodiversidade nativa local, ok? Mas quais são esses, como ele pode ser agente de mudança, quais são esses impactos, né? Então, hoje, é sabido que esses impactos eles são de diferentes frentes, tá? E de diferentes intensidades, tá? Eu trouxe dois grandes centrais impactos aí. O primeiro é socioeconômico e o segundo são nos sistemas ambientais, tá? Na ideia de impactos socioeconômicos, pessoal, nós temos várias espécies, como, por exemplo, aqui, o mosquito causador de dengue, a Aedes aegypti, que a professora Camila vai falar um pouquinho para frente. Nós temos aqui a mosca do chifre, que afeta a produção pecuária. Nós temos aí um custo relacionado, né, uma ação humana relacionada ao controle dessas espécies exóticas. Então, aqui a gente tem uma imagem de um controle, corte raso de pinos, por exemplo, para controle dessas populações. Mas, de uma forma geral, estima-se que, em termos de prejuízos e perdas, né, globais e brasileiras, tá, que o controle, apenas o controle dessas espécies invasoras, eles custa cerca de 250 bilhões de dólares ano. Tá? Já quando a gente pensa em perdas de produtividade globais, a gente tem uma estimativa de 1,4 trilhões, tá, de dólares ano ao longo do mundo. Né? Isso equivale a 5% do PIB mundial. Tá? E no Brasil, estima-se que esse custo é em torno de 100 bilhões ano. Tá? Então, se nós pensarmos em termos monetários, tá, são cifras extremamente significativas. Tá? Já quando a gente pensa nos sistemas naturais, né, a gente não é tão fácil a gente quantificar isso, e grande parte dessas perdas elas são identificadas a longo prazo, tá? Não a curto prazo como as monetárias. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí como a segunda causa, né, de perda de biodiversidade do planeta, principalmente em ilhas. Né? Então, aqui a gente tem um caso muito clássico, né, que a introdução de um simples gatinho doméstico em um arquipélago no Havaí levou à extinção de várias espécies de aves endêmicas desse local. Tá? Ainda a gente tem, quando a gente pensa em perda de biodiversidade, a gente tem ações de predação, tá, entre espécies invasoras e espécies nativas.
Tem fatores como competição ocorrendo. Quando a gente pensa em competição, a gente pode falar de competição alimentar, competição por sítio reprodutivo, tá? Diferentes facetas. Ainda dentro dessa ideia de perdas nos sistemas naturais, nós temos registros de alteração da variabilidade genética. Tá? Isso por quê? Porque pode ocorrer a hibridização entre espécies nativas e invasoras. Então, aí você tem características genéticas que são selecionadas, são moldadas ao longo da evolução da história de uma espécie e são alteradas de uma forma pontual extremamente drástica. Tá? E ainda a gente tem algo que são transmissões de patógenos e parasitas. Tá? Então, quem assistiu na semana passada a oficina de parasitas, né, já tem uma noção um pouco mais pontual de como isso acontece. Tá? Mas, por exemplo, para anfíbios, a segunda maior causa de extinção de espécies de anfíbios hoje está relacionado com um patógeno, tá? Onde uma espécie de anfíbio invasora, ela é vetor no Brasil. Okay? Então, tendo esse grande contexto, pessoal, existem várias iniciativas a nível mundial, a nível nacional e a nível estadual, tá? Que buscam controlar, mitigar e identificar quais são essas espécies e os impactos, né? Então, eu trouxe dois pontos aí para vocês, né? Pensando sempre em Brasil e a nossa realidade do Paraná, né? Duas grandes referências que a gente tem, né? A nível do Brasil, a gente tem aí o plano de implementação da Estratégia Nacional de Espécies Exóticas Invasoras, tá? Nós temos uma iniciativa mais recente, né? Que pertence, que faz um braço do projeto Proespécies, né? Que é a Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras. Tá? Nesse momento, na oficina, nós decidimos para focar um pouquinho sobre as espécies que ocorrem aí dentro da nossa fauna, né, no Paraná especificamente. Então, vários dados que vão ser apresentados, né, nessa oficina, eles se referem basicamente no Paraná. Tá? No Paraná, como documento norteador, nós temos aí a lista oficial de espécies exóticas invasoras para o Paraná, que ela apresenta uma lista de quais são as espécies, tá? E ela estabelece normas e controle. Tá? Essa espécie, ela traz uma lista para a flora, tá? E uma lista para a fauna, sendo que a fauna ela está dividida em fauna silvestre e animais em ambientes urbanos e periurbanos. Tá? Então, seriam esses animais que vivem mais próximo a nós, como, por exemplo, os felinos. Tá? E ainda tem uma divisão que é importante a gente pensar, tá? Dentro dessa lista de fauna, que essas espécies elas são categorizadas, tá, na categoria 1 e 2, sendo que a categoria 1 ela proíbe qualquer processo de introdução, reprodução ou manutenção dessas espécies no território paranaense. Já a categoria 2, ela autoriza parcialmente, sob condições de fiscalização ou específicas, a criação e até a comercialização dessas espécies. Ok? Então, vamos conhecer um pouquinho agora dessas espécies. Então, eu chamo a professora Dai, passo a ela a palavra. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho das plantas exóticas invasoras. Tá? Então, seguindo um pouco a linha do que o Peterson estava colocando, no Paraná, são 54 espécies listadas como exóticas invasoras. Então, colocar aqui o top 5 foi bem difícil, tá? Porque são muitas, assim, que estão nos rodeando, nos cercam, e são bem importantes. E então, assim, coloquei 5, tá? E essas duas também têm essa classificação das categorias 1 e 2 para plantas também. Então, novamente, categoria 1 é proibido o transporte, a criação, o cultivo, no caso, a propagação e o comércio, a doação. Enquanto a categoria 2 aí podem ser utilizadas desde que sejam controladas. Né? Então, falando um pouquinho de 5 plantas escolhidas, tá? Mas aqui a primeira planta, normalmente, quando a gente fala exótica invasora, o que vem à cabeça? Né? A respeito planta, pode passar? Desculpa. É o pinus, né? Então, pinheiro, pinus, acho que é o representante aí mais popular das plantas exóticas invasor. É uma planta que veio lá da América do Norte, né? Até símbolo da Carolina do Norte. E ela veio, na verdade, ela foi introduzida como uma alternativa de de controlar
o corte das espécies nativas. Então, a introdução dela para utilizar a celulose e essa indústria de papel e celulose foi, então, uma alternativa para substituir o corte de madeira nativa. Então, a intenção, né, foi interessante para fins comerciais, porém, ela tem um alto potencial invasor justamente pelas características de resistência da semente, de pouca exigência da própria crescimento e desenvolvimento da planta, né? Então, tem algumas medidas que podem ser feitas para controle, como, por exemplo, o anelamento, né? Então, o anelamento é retirar toda uma camada de suber, fazer aqui um anel em volta do caule, e aí acaba tirando a passagem de nutrientes da planta, acaba matando a planta, né? Então, e tem outras formas também, fazer o corte da planta, é uma planta que não tem rebrota, então o controle é mais físico, porém é efetivo. Só que tem muito pinos, pode passar. E o que a gente vê no Paraná, principalmente na região dos Campos Gerais, no Segundo Planalto, é uma cena como esta. Então, o cultivo o pino se desenvolvendo fora das áreas de manejo, né? Fora das áreas de reflorestamento próprias para pinos. Então, assim, a semente é muito resistente, ela dura até 5 anos, é uma semente alada, ou seja, ela tem uma dispersão anemocórica que, né, se alastra, faz com que a semente se alastre a longas distâncias, cresce rápido, ela cresce até em cima de rocha, né? Então, vocês vão ver até, às vezes, em fenda de rocha, a espécie pode estar crescendo. Então, isso tem esse potencial invasor. Porém, né, não é só o lado ruim, a gente tem que ver o lado importante da espécie, né, justamente porque ela traz esse impedimento de corte das espécies nativas. E aí a gente tem a indústria de papel e celulose, que nem se fala, né, a importância também, além do papel, têxtil, farmacêutica, alimentícia, também usada como espessante, uso na construção civil, biocombustíveis, na medicina, cosméticos. Então, o que é importante? Ter biólogos para que façam o manejo da espécie, né? E não deixar que ela se alastre para áreas que não são destinadas para esse fim, principalmente em unidades de conservação. Certo? Pode passar. Outra espécie bastante impactante no Paraná é a uva do Japão, Ovenia dulcis. Tá? Essa planta, ela invade floresta umbrófila mista, floresta estacional, Campos Gerais, e ela vai se propagando porque ela tem uma dispersão por aves, né, que vão se alimentando do fruto e dispersam semente, né? Então é muito atrativa. O controle também é manual, né, mas tem uma rebrota bastante acelerada, então acaba tendo que ser utilizado herbicida, que pode causar ainda contaminação, poluição do solo. Pode passar. Aqui tem uma imagem de uma invasão dessa espécie, da uva do Japão, numa floresta estacional, por exemplo. Então, toda a parte que está em verde claro é a uva do Japão. Então, ela vai se propagando, né, vai crescendo e ela fica bem evidente. E aí, acaba competindo com as nativas, né, e esse aqui é o grande impacto. Pode passar. Outra espécie é a Eriobotria japônica, que, apesar desse nome japônico, ela vem da China, né, uma espécie utilizada muito para ornamentação e também porque tem um fruto, é a ameixa amarela, né? Então o fruto é bastante atrativo, consumido, e aí até também por uso antrópico e por aves também, né? E aí a gente encontra exemplares dela em vários fragmentos urbanos, fragmentos de unidades de conservação, é uma espécie bastante comum. Pode passar. Outra, que todo mundo já viu na rua, mas tem bastante na arborização urbana também, o ligustrum, que é o alfeneiro. A alfeneiro é aquela que tem aqueles frutinhos roxos, né, que normalmente caem em cima do para-brisa do carro, faz, né? Vocês já devem ter visto. Então, o que tem? Tem uma dispersão também por aves que se alimentam desse fruto, e aí ela tem um potencial de rebrota muito grande. Quem já presenciou, teve a oportunidade de ver um corte de alfeneiro, vai lá, ele rebrota, daí você corta o broto, ele rebrota de novo, e assim vai, coloca herbicida, ele rebrota. O potencial de resistência dessa planta é muito alto.
né? Então, que torna essa espécie bem invasora. Tá? E aí, assim, alternativas de manejo seria substituir por frutos nativos, né? Já que é voltado para alimentação de aves. Né? Pode passar. Coloquei aqui a braquiária como um representante herbáceo, né, de uma poácea, mas tem vários capins que são exóticos aí, e entre eles tem a braquiária, né, o capim angola, tem o capim anone também, que aí, então, eles podem se alastrar, porque eles têm o estolão, que é um caule subterrâneo, que vai se propagando, né? Então, a raiz também é bastante persistente, e ele foi introduzido com o objetivo de alimentação do gado, né? Da pastagem. Então, esse tipo de gramínea, ela substitui os campos naturais. No Paraná, por exemplo, a gente tem uma vasta área aí dos campos, na área dos Campos Gerais, segundo o Planalto, e a braquiária é um problema bastante forte nessa região. Depois a gente fala um pouquinho mais das plantas, então, no fechamento. Tá? Pode passar, passo a palavra, então, para Camila. Bom, boa tarde a todos. Então, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos invertebrados, né, exóticos invasores. E como o professor Peterson falou, eu selecionei aqui 5 espécies para conversar com vocês, mas isso não quer dizer que são as 5 espécies mais perigosas ou mais ferozes ou qualquer coisa desse tipo. Elas só foram selecionadas porque eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre elas aqui. Claro que se a gente pensar, e eu sempre gosto de me gabar bastante do fato dos invertebrados serem o maior grupo que existe, né? Mas na lista de espécies exóticas invasoras aqui para a lista do Paraná, né, como o professor falou, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje com vocês, a gente tem, se a gente pensar no tamanho do grupo, a gente tem 46 espécies. Eu fiz parte, né, da construção dessa lista no que diz respeito a invertebrados, e confesso para vocês que é difícil a gente selecionar as espécies. Às vezes parece muito fácil se a gente pensar, basta ser uma espécie que não é daqui, que é uma espécie que já está estabelecida, que ela causa alguns prejuízos, mas na prática, construir essa lista, ela realmente é muito difícil, né? Então, a gente tem que conhecer os grupos, a gente tem que conhecer a espécie e saber realmente o que ela está fazendo e o que ela não está fazendo para ela estar ou não inclusa numa lista dessas, por exemplo, tá? Dentre os invertebrados nessa lista, a gente tem uma divisão em 3 partes, né? Que são as espécies marinhas, que são a maioria, as espécies de água doce e as espécies terrestres. Nas espécies terrestres, a gente tem uma divisão, que são as espécies domésticas, consideradas domésticas, e a que eu vou trazer para vocês hoje é a abelha, né? A Apis mellifera. E a gente tem as espécies de perímetro urbano e periurbano, que basicamente são 5 espécies de escorpião, tá? Peterson, pode passar. A primeira espécie que eu vou conversar com vocês, obviamente, é a minha espécie favorita do mundo. Não poderia deixar de falar com vocês um pouquinho sobre ela. É uma espécie de inseto, mais especificamente um besouro, Harmonia xerides, que, apesar de ser majestosa e linda, tem causado diversos problemas aí por onde quer que esteja. Popularmente, ela é conhecida aí como a joaninha asiática, ou se vocês procurarem na literatura por inglês, ela aparece como Arlequim, Ladybug, e é uma espécie de origem asiática. Só que hoje a gente encontra essa espécie no mundo inteiro, tirando as regiões dos polos, a gente encontra essa espécie aí no mundo todo. E essa espécie, ela foi introduzida em diversos países, principalmente na América do Norte e na Europa, para atuar como agente de controle biológico de diversas espécies de pulgão, que são pragas agrícolas, né? Então, a maior dispersão que a gente tem dessa espécie hoje em dia é pelo fato dela ter sido introduzida intencionalmente para agir como agente de controle. Ah, professora, mas ela
é um bom agente de controle? Ela é um ótimo agente de controle. Onde ela foi introduzida, ela acabou com as espécies que eram problemas agrícolas. Mas com isso, obviamente, ela trouxe outros novos problemas, tá? Aqui no Brasil, a gente detectou essa espécie pela primeira vez em 2002, aqui na cidade de Curitiba mesmo. Ela estava se alimentando de pulgão em espécies arbóreas, em urbanização da cidade, e também ela se alimenta do pulgão gigante do pinus, que é uma espécie que, como o próprio nome diz, está no pinus. Ela tem algumas características, e como o professor Peterson comentou, a professora Day também, que são características gerais de espécies exóticas invasoras que fazem com que essa espécie ela se destaque e que ela tenha esse potencial de invasão. Então, por exemplo, se a gente considerar a guilda, né, que é onde ela vai estar, de outros animais, mais especificamente de insetos, que também se alimentam de pulgão, por exemplo, se a gente pegar outros besouros, ela é uma espécie muito maior em tamanho, ela é uma espécie extremamente agressiva, e muito importante, ela é uma espécie que ela tem muita proteção química, né? Então, ela tem diversos alcaloides que fazem com que essa espécie ela seja completamente impalatável para os seus inimigos naturais. Então, ela praticamente não tem predadores, né? A gente tem algumas espécies de aranhas e pássaros que predam ela, mas ela praticamente não tem predadores, né? A gente tem estudado alguns parasitoides, mas todos com muito pouco sucesso. Então, todas essas características em conjunto fazem com que ela seja uma espécie com potencial invasor extremamente alto e que ela se estabeleça muito rapidamente nas regiões onde ela é introduzida. Aqui no Brasil, a principal consequência negativa que a gente teve com essa espécie é que a gente vem acompanhando ela desde a sua introdução, e o que a gente tem observado, pelo menos nos 10 primeiros anos aí da sua introdução, é que ela dizimou, né, as outras espécies de joaninhas nativas, né? Então, houve um decréscimo muito grande. Então, tenho certeza que se vocês encontrarem uma joaninha por aí, a chance de ser Harmonia xerides é 90%. Tá? Então, ela realmente acabou com as espécies nativas, no sentido que ela se sobressai entre essas espécies. Porém, mais atualmente, aí nos últimos 2, 3 anos, a gente tem observado que as espécies nativas têm voltado a aparecer. Então, o que a gente observa, o que a gente tem estudado, é que tem voltado, e a tendência é equilibrar de novo essas espécies nativas após, né, tantos anos da detecção e do estabelecimento dessas espécies, tá? Pode passar. Essa imagem aí da esquerda que eu estou trazendo para vocês devem estar pensando, nossa, quantas espécies? E não, na verdade, é a mesma espécie que a Harmonia xerides, e ela é uma espécie altamente polimórfica, né? Então, vocês podem ver que ela pode apresentar diversas cores, inclusive ela tem a versão melânica, que é essa negra, né? E todas elas são a mesma espécie. Então, às vezes varia um pouco de região para região, mas todas essas formas são da mesma espécie. Aqui no Brasil, como a gente não tem estações do ano muito bem definidas, principalmente se a gente pegar aqui, né, mais no sul, por exemplo, a gente não tem o problema de invasão dessa espécie em casas, em residências. Então, se vocês olharem nessa figura direita, na América do Norte, na Europa, o que acontece é que essa espécie ela invade em massa residências, principalmente em períodos de inverno, à procura de abrigo e de alimento, né? E em diversas pessoas ela tem causado alguns problemas, principalmente como asma e rinite, tá? Pode passar. Outro problema que, principalmente na América do Norte, essa espécie tem causado é que, como vocês podem ver na figura com a uva, ela aproveita que, às vezes, tem um machucadinho na uva, né, causado por passarinhos, por exemplo, e ela entra ali dentro da uva para se alimentar ali do açúcar da uva,
aí o que acontece é que ela acaba indo junto, né? Às vezes o produtor não percebe que o animal está ali dentro, e ela vai junto para o processamento de vinho, e ela acaba alterando o sabor do vinho, né? Então, principalmente os Estados Unidos tiveram muito problema, né, na produção de vinho por conta dessa espécie por lá. E nessa figura que tem a larva, aí embaixo do lado direito, uma das características dessa espécie é que ela é canibal, né? Então, além de ela poder predar os seus próprios ovos e seus próprios outras larvas e mesmo o próprio adulto, além disso, ela também pode predar outras espécies de besouro, né? Então, junto com aquelas outras características que eu falei para vocês, ela se sobressai muito, né, perante as espécies nativas, e é por isso que ela tem causado esse desalojamento das espécies nativas. Porém, aqui no Brasil, não existe um controle dessa espécie, porque a gente não teve, entre aspas, aí, grandes problemas, como observados em outras regiões. E aqui no Brasil, ela está subindo já, a gente já encontra ela na região sul, sudeste toda, centro-oeste. A gente só não observou, e eu coloco aqui ainda, na região do Amazonas e parte do Nordeste, mas acredito que é questão de tempo também até ela chegar lá. Pode passar. A segunda espécie que eu trouxe para vocês, também acho que é conhecida de todo mundo, aí é a Catina fúlica, que é popularmente conhecida como caramujo gigante africano, erroneamente chamada de caramujo, né? Se a gente parar para pensar que é um molusca pulmonado, né? Seria coerente a gente chamar de caracol. Mas como o nome pegou e todo mundo utiliza, é chamado aí popularmente de caramujo mesmo. É uma espécie da África, que atualmente também já se encontra dispersa por diversos locais do mundo. E aqui no Brasil ela foi introduzida ilegalmente na década de 80 para substituir o escargot, né, a espécie Helix aspersa, porque ela é uma espécie maior e acreditava-se, né, que seria muito benéfica aí para fazer esse prato alimentício. O que não se esperava é que a carne dela é muito dura, né? E aqui no Brasil o escargot não é um prato muito apreciado. Então, o que aconteceu? Quando ela foi introduzida e teve essa falta de sucesso, os criadores acabaram soltando, né, os exemplares de Achatina fúlica, e pronto, o problema está feito, e não é à toa que a gente tem a Achatina fúlica aí, provavelmente, no portão da casa de vocês, tá? Alguns dos problemas causados por essa espécie, principalmente de desalojar espécies nativas, por conta dela ser uma espécie muito maior, uma espécie mais agressiva também. É uma espécie herbívora, né, que às vezes pode se tornar uma praga agrícola, e também pode transmitir, né, um verme e causar doenças também, tá? Uma característica bem importante dessa espécie, e que é uma característica de alguns moluscos, é que um adulto aí pode viver até 6 anos, né? Então, se a gente levar em consideração um tempo de vida de um invertebrado, isso é bastante tempo, né? Então, é uma característica bem forte aí que faz com que ela seja muito resistente e permaneça muito tempo no ambiente. De forma de controle dessa espécie, é muito difícil. Ela não tem muitos predadores. Algumas espécies de rato, principalmente rato comum, pode predar ela. Gambá também. Mas o que a gente observa em algumas regiões, e às vezes parece um pouco chocante, mas é que em algumas regiões do Brasil, por exemplo, se incentiva a prática de coleta manual e incineração desses indivíduos, né? Então, você coleta lá num saco preto espécimes de Achatina fúlica, coloca no saco preto e incinera. Ah, professora, e comitê de ética? A gente cai numa outra discussão que a gente pode levar para uma outra palestra, um dia talvez, mas a grande maioria, né, temos pouquíssimas exceções de invertebrados, não precisa, né, às vezes, do comitê de ética para algumas práticas, tá?
Outra coisa importante em relação a essa espécie, que a gente tem visto bastante crescer, é que a concha de acatina fúlica tem servido de reservatório para a criação do mosquito da dengue, né? Então, além de todos esses problemas que ela já vem causando, ela também serve aí de criadouro para o mosquito da dengue. Pode passar. Como a grande maioria das espécies exóticas invasoras, ela é linda, ela é enorme, né? Então, vocês podem ver nas imagens aí, ela tem uma concha muito bonita. Pode passar. Então, aí é o exemplo que eu falei para vocês, que algumas regiões incentivam, né, a prática da coleta manual e incineração desses animais. Pode passar. E essa imagem aí, esses pontos pretos que parecem mofo, na verdade, cada um deles é um exemplar de acatina fúlica aí, numa parede, aí, num muro de uma cidade, tá? Então, é muito comum a gente encontrar essa espécie no perímetro urbano. Pode passar. O terceiro animal que eu trouxe para vocês aqui, acho que é conhecido de todo mundo, é o Aedes aegypti. Na lista aqui do Paraná de espécies exóticas invasoras, está incluso tanto o Aedes aegypti quanto o Albopictus, né? Ambos envolvidos aí no ciclo da dengue, tão conhecido, né, como mosquito da dengue. O que a maioria das pessoas não sabe é que é um mosquito de origem africana, né? Várias pessoas pensam que ele é de origem nativa, mas não, ele é da África. E, obviamente, além de estar envolvido no ciclo da dengue, também no ciclo do Zika, da chikungunya, podendo causar ainda outras enfermidades, aí, como a microcefalia. Essa espécie ela foi introduzida principalmente no Novo Mundo, né, no período colonial, então há muito tempo atrás, através dos navios escravos, e já ali no final do século XIX, começo do século XX, foram identificados os primeiros casos da dengue. E outra coisa que talvez vocês não saibam é que o primeiro caso de dengue foi detectado aqui em Curitiba, ali bem no final do século XIX, tá? Então, acho que todo mundo tem acompanhado bem a problemática do mosquito da dengue e da dengue em si aqui no Brasil. Não existe inseticida que extermine, né, esse animal, e muito pelo contrário, que a gente tem observado que cada vez mais as gerações desse mosquito, ele tem se tornado resistente a inseticidas, cada vez mais, então o que todo mundo incentiva e que tem sido grande fracasso nosso é o controle mecânico, né? Ou seja, o controle dos criadouros, que é a maneira mais fácil de evitar, né, a disseminação desse mosquito, e a maneira que menos eficiente, porque a população não consegue fazer, né, essa medida fácil de controle. Controle biológico, tem diversos estudos sendo feitos, que já foram feitos, mas também nada 100% efetivo. Controle químico é bem complicado, como eu falei para vocês, os inseticidas têm piorado, né? É muito difícil controlar com inseticida o mosquito da dengue devido à resistência desses animais. E muito promissor tem sido o controle genético dessas espécies, né? Com a liberação do mosquito da dengue infértil. Então, tudo tem sido muito estudado, mas ainda a gente não tem um controle 100% aí. Não é à toa que a gente tem esse boom todo ano aí de casos de dengue no Brasil. Pode passar. A quarta espécie que eu trouxe para vocês é essa espécie de Limnoperma, bem popular, conhecida aí como mexilhão dourado. É uma espécie asiática e é uma espécie que ela foi introduzida aí através da água de lastro. Ela, primeiramente ali no estuário Rio da Prata, na Argentina, na década de 90, e já mais para o final dos anos 90, ali mais especificamente, em 98, ela já foi detectada no Brasil. E atualmente ela tem subido o rio e estado aí em diversos locais do país. Como vocês podem imaginar, é muito difícil a gente ter o controle, né, de uma espécie ou marinha ou de água doce, muito mais do que uma espécie terrestre, e principalmente essa espécie, né, o mexilhão dourado,
ele apresenta a fecundação externa, né? Ou seja, as larvas do mexilhão dourado, elas são livres, né? Então, as formas jovens estão na água e estão livres, se locomovem. Então, isso torna o controle praticamente impossível dessa espécie. Eu coloquei ele para vocês, a gente encontra até 150 mil indivíduos por metro quadrado. Se a gente parar para pensar, é uma coisa extremamente absurda, né? Então, infelizmente, diversos trabalhos têm sido realizados, muito estudo tem sido feito em torno do mexilhão dourado, porque ele tem causado diversos problemas, mas, por enquanto, as perspectivas de controle dessa espécie é triste, porque, principalmente pelo fato da dispersão ser aquática, é muito difícil controlar essa espécie. Pouquíssimos predadores, inclusive tem diversas espécies de peixes que se alimentam do mexilhão dourado e que acabam morrendo, né, por não conseguirem digerir o mexilhão dourado. Pode passar. Só para caso alguém não tenha noção do que seja água de lastro, né? Então, aí a gente tem... Peço o Peterson, só aponta para mim, fazendo favor na figura. Então, quando o navio ele vem de uma outra região, ele precisa ser colocado nessa parte de baixo água, para que ocorra a estabilidade do navio, e essa água é colocada no seu local de origem, né? Então, por exemplo, o navio ele vem da China, né? Essa água de lastro ela é colocada com água da China. E quando ela chega aqui no Brasil, por exemplo, é preciso esvaziar essa água, né? E com isso, tudo que tem nessa água, incluindo espécies, né, de animais, elas são despejadas na nossa água. E aí a gente tem uma grande invasão biológica, não é à toa que a gente tem diversas espécies aí, marinhas e também, às vezes, de água doce, que chegam aí dessa forma, tá? Pode passar. Outro fator bastante importante dessa espécie é que ela tem um potencial de se fixar em praticamente qualquer coisa. Vocês conseguem observar aí na figura, a gente tem um pneu cheio, né? Toda aquela massa, cada pontinho ali é um mexilhão dourado. Ali na foto de cima a gente tem um sapato, né? Que está cheio também do mexilhão dourado, ou seja, ele se fixa em qualquer coisa. Pode passar. Outro problema que a gente tem bem grave com essa espécie é que ele tem um poder de incrustação em filtros, né, e de usinas de tratamento de água, de hidrelétricas, e tem causado aí diversos problemas que é impossível fazer a limpeza de um filtro ou de uma tubulação, como na imagem que vocês estão vendo. Pode passar. A última espécie que eu trouxe para vocês é a abelha, né, a Apis mellifera. E na lista do IAP, né, aqui do Paraná, aparece apenas a Apis mellifera, né? Mas a gente sabe que o que acontece? A Apis mellifera, ela tem diversas subespécies, que a gente chama, né? Então, aqui no Brasil, a subespécie Apis mellifera scutellata foi a que foi introduzida aqui lá na década de 50, né, para ser usado, né, na produção de mel e seus derivados. E o que aconteceu é que ela acabou cruzando ali, né, se perdendo, escaparam rainhas e se perdeu o controle. E o que aconteceu é que ela acabou cruzando com espécies europeias, né, subespécies europeias que já tinham aqui, e gerou então o que a gente chama de populações polihíbridas, né? Então, o que a gente tem hoje aqui no Brasil é diversas subespécies de Apis mellifera. Então, a gente chama de abelha africanizada porque ela tem a maioria das características próximas à abelha africana, tá? Mas ela é, como a gente diria, um mix, né? Um híbrido de abelha africana e abelha europeia. Por isso que eu coloquei a origem lá, África e Europa, tá? Essa abelha também, ela tem diversas características, por exemplo, ela tem uma alta capacidade de defesa. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ser ferroado por uma Apis mellifera, dói pra caramba. Pessoas mais sensíveis, inclusive, podem ter consequências piores, mas no que diz respeito a uma ferroada também para os seus inimigos naturais, ela é extremamente agressiva.
e para as outras espécies nativas também. Ela tem uma capacidade de adaptação em ambientes inóspitos absurda, ou seja, ela consegue se adaptar em qualquer lugar, e ela tem uma capacidade de reprodução muito rápida, né? Muito mais rápida do que as abelhas nativas, que faz com que ela acabe dominando o meio ambiente, tá? Porém, né, ela não foi introduzida à toa. A gente sabe que a capacidade de produção de mel e derivados da Apis mellifera é absurda, especialmente se comparada com as abelhas nativas, né? É muito maior, o sabor é diferenciado, então, como todas as espécies exóticas invasoras, não tem somente o seu lado negativo, né? Principalmente no que diz respeito à importância econômica. Então, é um fator que a gente tem que levar em consideração também. Então, por exemplo, a produção de mel, que antes da introdução de Apis mellifera era em torno de 3 a 4 mil toneladas, aumentou para 10 vezes depois da introdução de Apis mellifera, tá? No entanto, também a gente ainda tem que estudar muito o que diz respeito a essa espécie de abelha, porque é uma espécie polinizadora, né? Então, a relação com outros polinizadores e com outras espécies de plantas nativas também é uma questão de estudo que tem sido levado bastante em consideração quando a gente fala de uma espécie exótica, tá? Essa espécie, dentre os invertebrados que eu conversei com vocês, é a única que está na categoria 2, que o professor Peterson falou, tá? Que é uma espécie que, seguindo uma legislação, é passível de ser criada, tá? Controle, não é feito também o controle de Apis mellifera. Um caso específico que a gente tem é que no aeroporto aqui de Curitiba, Afonso Pena, a gente está tendo um problema sério com a Apis mellifera, porque ela forma seus ninhos na passarela que tem dos passageiros, né, entre a sala de espera e o avião. Então, a gente teve diversos casos em que a gente teve que ir lá pedir autorização para retirar esses ninhos das abelhas, né, porque o ser humano corria risco, mas também precisa de autorização e seguir uma legislação específica de retirada e sacrifício desses animais, tá? Não é plausível de sair aí exterminando Apis mellifera ou qualquer outro tipo de espécie exótica invasora, tá? Pode passar. Então, para finalizar, eu só trouxe essa parte para vocês, que como todas as espécies que a gente está falando para vocês, elas não têm apenas as consequências negativas, obviamente. Esse trabalho ele foi publicado ano passado e ele traz a utilização do veneno de Apis mellifera para o tratamento de diversas doenças, né? Uma utilização que a gente chama de apitotoxina, que a gente não encontra em outros, associado a outros ferrões de abelhas. Então, além, né, do mel e seus derivados, ela também ainda tem essa característica aí, que é bastante importante, deve ser levado em consideração também. E é isso, professor Peterson. Tá bom. Então, dando prosseguimento, falar um pouquinho dos vertebrados. Tá? Então, nessa lista de espécies invasoras do Paraná, nós temos 45 espécies, tá? Sendo que 11 são categorizadas naquela decorrência de ambientes urbanos ou periurbanos e 34 de ambientes silvestres, tá? Ou seminaturais. Então, só trouxe um gráfico aqui para a gente ter uma noção dessa distribuição, né? Então, a gente tem aí 3 espécies de anfíbios, tá? 2 espécies de répteis, 2 espécies de aves, tá? 23 espécies de peixes, tá? E 4 espécies de mamíferos aí, tá? Como espécies invasoras do estado do Paraná de vertebrados, tá? Então, vou falar um pouquinho aí das top 5, né? Lembrando que, da mesma forma, planta e invertebrados, você determinar, elas não foram determinadas por prioridade ou por risco, né? Eu coloquei aqui basicamente um cada grupo ali, né? Salvo peixes, que são N espécies de peixes, aí grande parte delas são bem conhecidas por vocês, a biologia como um todo, mas a gente pode abordar depois de forma separada. Então, começando aí dos anfíbios, né? Então, aí temos o litobásica tesbeianos, né? Então, que é a rã-touro. Então, a gente tem uma fotinha aqui. Então, é um animal de grande porte. Então, para vocês terem uma noção, um macho adulto chega a pesar cerca de 500 gramas, tá? E aí, 35 centímetros, mais ou menos.
quando está com os membros esticados. Tá? Esse animal ele tem origem na América do Norte, né? Então ali na região norte dos Estados Unidos e sul do Canadá. Tá? Ela foram trazidas em 1930 30 casais para criação no Brasil. Tá? Então iniciou-se a criação no Brasil em 1930 com apenas 30 casais, e hoje esse animal aí ele é distribuído basicamente em todos os biomas brasileiros, aí em todas as regiões do país. Tá? Então esse animal ele habita aí brejos, lagos, né, cursos d'água, lembrando que ele tem uma tendência a não ocorrer em áreas florestais, tá? Apesar de existirem alguns registros. Ele ocupa mais ambientes relativamente antropizados, tá? Então tanques de piscicultura é muito comum você encontrar esse animal, tá? Então seu principal uso econômico, né, seria a ranicultura, né, que seria a criação da rã, né, propriamente dito, até pelo motivo que ela foi introduzida no Brasil. Então, quando você fala em ranicultura, talvez o que vocês pensem de primeiro ponto aí é a produção de carne, né? Então, realmente, essa produção de carne ela é o principal atrativo, né? É uma carne que tem um valor agregado muito grande, tá? No entanto, a gente tem outros insumos que são utilizados, né? Então, por exemplo, então existem indicativos aí para a utilização do intestino da rã como adaptação de fio cirúrgico. Você tem a pele sendo utilizada para tratamentos de queimaduras, você tem a utilização de vísceras, como, por exemplo, o fígado, né, que é feito patê com fígado, tá? E todos os produtos com alto valor agregado. Tá? Então, como impactos ecológicos aí, as competição com espécies nativas, não, a competição é principalmente com o mesmo sítio de vocalização, o mesmo local de vocalização da espécie nativa de rã que nós temos aqui, da rã-pimenta. Tá? Ela exerce predação sobre espécies nativas, tanto de outros anfíbios quanto de outros vertebrados, como, por exemplo, serpentes, roedores, morcegos. Tá? E ainda ela é vetor do patógeno, né? Principalmente o Batrachum dendrobates, que é o Chytridium, né? Que causa a chytridiomicose, que é um fungo, tá? Que ele afeta aí populações nativas de anfíbios ao longo de todo o Brasil e outros países, tá? Levando à morte e a extinção local de algumas espécies. Tá? Então, como formas de controle, tá? Então, basicamente, o controle é extremamente difícil de ser realizar, porque, como toda espécie invasora, é um animal extremamente ágil, é um animal que tem uma alta produção de ovos e grandes ninhadas, né? Então, só para você ter uma noção, uma fêmea chega a colocar 30 mil ovos no ambiente em uma única desova, tá? Então, esses girinos, eles se desenvolvem 100% na água. Então, ou você controla o adulto para não reproduzir, ou você faz o quê? O controle dessas massas de ovos ou retirada desses girinos do ambiente. Tá? Uma outra forma que em alguns pequenos produtores realizam, né? Porque essa espécie ela preda peixes também. Tá? Então, pequenos produtores rurais que exercem a piscicultura, eles registram essa predação de peixes pela rã-touro, eles resolvem eliminar essa rã desse ambiente. Né? E, geralmente a caça de adultos ela não é 100% eficiente, então eles esvaziam os tanques, tendo um marco negativo aí na produção da piscicultura desse pequeno produtor. Tá? Então aqui só trouxe algumas imagens para você, né? Então para vocês, então questão da predação, alguns registros, né? Então que a gente tem uma rã nativa predando um jovem de rã-touro, e aqui a rã-touro predando uma espécie nativa de anfíbio, tá? Bem como aqui uma serpente presente aí no estômago desse animal. Tá? Então a gente tem aí aqui esse tem um balanço, né? Então ela servindo de alimento e aqui ela se alimentando, né? Então a gente tem essas relações sendo estabelecidas. Uma segunda espécie que eu trouxe para vocês, né? Então a Trachyandis scripta elegans, né? Então a gente tem o tigre d'água, né? Então ou cágado, né? Então esse animalzinho ele ocorre em ambientes aquáticos calmos, né, principalmente com fundos lodosos, e é muito comum aí onde esses animais ocorrem. Então, por exemplo, aqui no Barigui, tá, no lago. Então, esses animais ao longo do dia estão termorregulando ali na beira, né, desses rios, desses lagos ou brejos, tá? Então, a característica aí ele é tigre d'água, né? Então, ele
predominantemente verde, com as manchas ao longo de todo o corpo mais clara, e eles apresentam aí, popularmente falam orelha vermelha, né? Na verdade é uma mancha pós-ocular, tá? Que esse animal apresenta. É uma característica marcante. Tá? Esse animal, ele foi introduzido, ele é nativo dos Estados Unidos, na região do Vale do Mississippi, tá? Ele foi introduzido aí basicamente para animal de estimação, tá? Então ele é utilizado e comercializado em pet shops, tá? Para criação. Talvez muitos de vocês já tenham tido em casa esse animal, né? Só que como todo pet, ele exige cuidados, né? E nem sempre quem adquire esses pets ele está apto, né? Ou está pronto a executar esses cuidados, né? Então ele é feita a soltura inadequada desse animal no ambiente e ocorre o processo de invasão. Tá? Então, como impactos psicológicos, né? Então aí é indicado da mesma forma a competição com espécies nativas, a predação, né? De invertebrados, de vertebrados também por essa espécie, né? Então são indicadas também a hibridização entre espécies nativas com essa besoura, tá? E ainda ela é vetora do patógeno, né? Então a gente tem ela é vetora da salmonela aí, né? Então é uma doença aí bem relevante no mundo animal. Também como forma de controle, né? Então basicamente você tem a captura de adultos, né? Seguido por abate, tá? Ou ainda a utilização de armadilhas mecânicas e químicas, né? Então quando a gente fala em armadilhas mecânicas, a gente pensa aí na utilização basicamente de covos, tá? Covos e químicas, tá? A gente tem aí talvez, né, a ideia de você utilizar substâncias químicas em massa nos ambientes que essa espécie ocorre, né? No entanto, ao utilizar essa prática, né, você compromete espécies nativas também, tá? E ainda você tem o controle reprodutivo através da uma aplicação indireta de anticoncepcionais, né? Então, você regulando essa reprodução desse animal. Então, uma ave, né? Um animalzinho super simpático aí, né? Então, a caturrita, tá? Então, essa espécie, diferentemente das anteriores, ela também ocorre no Brasil, tá? Mas não na nossa região sul, tá? Então, basicamente, aí ela tem uma distribuição na América Latina, tá? E na região centro-sul do Brasil, na região do Pantanal, tá? No entanto, também para PET, ela foi introduzida na nossa região e foi realizada a soltura de forma indevida como a espécie anterior, tá? Então, hoje ela é registrada em ambientes urbanos, em alguns ambientes rurais, ok? E ela faz aí, como impactos ecológicos, tem a indicação de competição por sítios de reprodução, ou seja, de ninhos, né? Ainda vetor de patógenos, como a doença de Newcastle, né? Então, essa doença é uma doença que pode atingir aves, tanto nativas quanto aves de criação, tá? Então, aí é um dado econômico bem importante, tá? Então, ainda eles causam danos na agricultura, né, com base em remoção de sementes, tá? E alimentação de frutos, tá? E na avicultura, devido à possibilidade de transmissão desse patógeno aí, causador da doença de Newcastle, tá? Então, também como formas de controle, a gente tem a captura e abate do adulto ou controle reprodutivo dos indivíduos, né? Lembrando que grande parte desse controle reprodutivo, a gente trabalha a redução hormonal, né? Então, você teria que coletar esses animais, né, e fazer o controle direto, um por um, que nem sempre é viável, tá? E aí a gente tem um clássico, né, de mamíferos. Então, aí tem o javali, né, o porco-monteiro, o porco-feral, tá? Esse animal, ele tem origem aí, parte da Europa e Ásia, né, na região norte da África, tá? Então, a gente tem um animal de um grande porte, tá? Que ocorre em ambientes florestais e região de campos, tá? Principalmente aqui no Paraná. Então, esse animal ele foi introduzido, né, e tem importância aí no uso econômico de alimentação, tá? E também como esporte de caça, tá? Então, tem uma importância de lazer aí, tá? Esse animal ele tem impactos ecológicos relacionados à competição, tá, com porcos nativos, por exemplo, o cateto, o queixada, tá? E além de ser indicativo de disseminação de doenças virais, tá, e bacterianas, como por exemplo a raiva, a leptospirose, a febre aftosa, e causa sérios danos na agricultura, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, formas de controle, né,
que é muito discutida atualmente, né? Então a gente tem a captura e abate do adulto ou do jovem, tá? E ainda a aplicação de anticoncepcionais, né, a fim de evitar a reprodução. Nessa questão de controle propriamente dito, pessoal, tá? E dos danos que ele causa, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens, né? Então o que acontece? Animais eles vivem em bando, em vida livre, eles são extremamente agressivos, tá? E eles pulsam, né, o solo, reviram o solo, e ao revirar o solo, eles causam danos aí a plantas nativas, né? Então aqui a gente tem uma imagem, né, do solo extremamente revolvido, tá? Então a gente observa grandes crateras aqui nesse solo, tá? E ao mesmo tempo na agricultura, né? Esses animais eles invadem essas lavouras, se alimentam, tá? Eles fazem compactação do solo, tá? Então você vê aqui uma área detonada, né? Extremamente danificada aí em função desses animais. E ainda, esses animais, quando a gente pensa em dano ambiental, né, eles geralmente são infectados por carrapatos, né? Então aí o carrapato ele é vetor da bactéria causadora da febre maculosa, tá? Então talvez algo importante, porque ele pode estar levando isso para demais mamíferos aí e outros organismos da fauna silvestre. Da mesma forma, um outro problema, né, é a hibridização com espécies domésticas, né? Então a gente tem o chamado javaporco, né? Então aqui a gente tem algumas imagens. Então essas imagens foram produzidas aqui na região de Vila Velha, um trabalho que o pessoal do IAP está fazendo, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um javaporco que seria um javali híbrido com um porco doméstico, tá? Então a gente observa que a coloração é diferenciada e são animais que vivem em bando também selvajados, tá? Então, como ele é um animal que por si só a introdução ocorreu em função da caça, tá? Essa caça de forma legal ou ilegal, infelizmente ela é praticada, né? Então, como eu comentei, esses animais são de grande porte, a gente tem alguns animais caçados que a gente pode observar aqui, né? Então, olha o tamanho desse animal, são animais que tranquilamente eles chegam a 300 quilos, né? Então a gente tem uma caçamba de uma caminhonete ocupado por esse animal, né? Então aqui a gente tem um outro animal morto que a gente consegue ter uma noção, deve ter aproximadamente uns 2 metros de comprimento, né? Então quando a gente fala em caça, né, como eu comentei, que é a forma de controle, em alguns lugares ela é incentivada e existem algumas tentativas de legalização ao longo do Brasil, tá? Ou legalização pelo menos temporária, tá? Só que essa caça, ela junto com esse ato, tá? Ela traz algumas questões que são extremamente problemáticas, né? Como, por exemplo, aqui essa imagem clássica, né? Então, a gente tem aqui o quê? A arma de fogo, tá? E, geralmente, a arma de alto calibre, né? Então, a gente tem uma questão aí relacionada a porte de arma, a legalização dessa arma. Nós temos aqui cachorros de caça que são treinados, né? E esses cachorros, eles cercam esses animais, que, como eu comentei, eles estão extremamente agressivos, e, de uma forma geral, esses animais, eles ficam extremamente feridos durante esse processo de caça. Então, a gente tem aí uma conduta ética animal também envolvida, tá? Então, são vários pontos que devem ser analisados nesse ponto de liberação ou não da caça, né? Mas, enfim, independente se ela é legal ou não é legal, que não é bem o ponto da nossa discussão, ela é uma prática legal em algumas regiões e ilegal em outras, tá? E, mais infelizmente, ela é praticada ao longo do nosso ambiente e é uma forma que a ciência, né, indica aí como forma de controle desses animais, tá? E como último, né, eu me dediquei aí basicamente a apresentar para vocês esses vertebrados invasores que são dos ambientes urbanos ou periurbanos. Então, só para a gente ter uma noção geral, porque esses animais nós vemos eles basicamente todo dia, então nem sempre sabemos que eles são invasores, né? Então a gente tem o pombo doméstico, né? A Columbia livia, né? Então o pombo que a gente observa aí na cidade, tá? Então eles também vivem em grandes bandos, eles têm uma importância muito grande na saúde pública, porque são vetores de algumas doenças. São animais que talvez alguns de vocês morem em prédios, então eles têm um certo incômodo, né? Até na UP tem ocorrência de muitos desses animais lá, já aconteceu comigo, está dando aula, e tem uma pomba com um ninho na janela, tá? Nós temos aqui a lagartixa de parede, tá? Então, é uma lagartixinha, de pequeno tamanho, é uma lagartixa que ela ocorre aí na maioria das casas aí de Curitiba, na região do litoral, tá?
até colocam, algumas pessoas colocam a importância dessa lagartixa, uma vez que ela se alimenta da aranha marrom, né? Ela é predadora da aranha marrom. Então, ela atua aí com um certo controle indireto da aranha marrom. Tá? Nós temos aqui o rato norvético, né? Então, a ratazana, tá? Que também tem importância muito grande em saúde pública, e o búfalo, né? Então, o Balis, né? Então, esse animal, ao longo do Brasil, tem vários casos de introdução para a produção de carne, né? Na nossa região aqui do Paraná, basicamente, ele foi introduzido na região do litoral paranaense, ali na região de Guaraqueçaba, Antonina, né? Então, na nossa planície litorânea. Lembrando que é uma área de planície, é uma área de charco, né? Em grandes regiões alagadiças, tá? E é uma área que tem uma biodiversidade única, tá? Então, esse animal, ele foi criado, né? Em alguns casos foi realizado o desmatamento para a criação desse animal, e esse animal, ele causa uma grande compactação no solo, né? Então, eles têm grandes áreas de movimentação e eles têm o hábito, né, de ficarem nesses banhados, aí, nesses brejos, se banhando ao longo do dia. Tá? Então, são algumas espécies aí indicadas de ambiente urbano ou periurbano. Ok? Então, professora Camila, última parte aí para a gente entrar numa discussão. Bom, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje, a gente queria trazer para vocês, depois de apresentar, né, um pouquinho das espécies aí, exóticas invasoras, conversar um pouquinho sobre o que a gente, né, como biólogo, como profissional, a gente pode trabalhar em relação a essas espécies, né? Basicamente, o que é muito importante a gente ter em mente, e eu acho que ouvindo, né, eu, o professor Peterson e a professora Dai, conversando com vocês a respeito dessas espécies, das consequências positivas e consequências negativas, porque é muito importante a gente ter em mente que não só de consequências negativas se faz uma espécie exótica invasora, apesar do nome às vezes assustar. É importante que o quê? O intuito, e a gente como biólogo tem que ter isso em mente, não é exterminar aí as espécies exóticas invasoras, né? Elas estão no nosso meio ambiente e a gente, querendo ou não, elas fazem parte da nossa biodiversidade. Então, nosso intuito principal ou básico como um biólogo, como um profissional atuante, é harmonizar a existência dessas espécies e diminuir o máximo ou amenizar ao máximo o impacto dessas espécies nos nossos ecossistemas. E de que maneira a gente pode fazer isso? Se a gente levar em conta a nossa legislação aí, seguida pelo CRBio, dentro das 3 áreas que a gente pode atuar aí, meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção. Pode passar, professor. Então, se a gente levar em consideração aí a área de meio ambiente e biodiversidade, talvez seja a que a gente mais possa encaixar aí, no sentido de que a gente possa trabalhar com essas espécies. É um mundo extremamente vasto, onde a gente, como biólogo, pode atuar em relação a essas espécies. Então, desde que a gente estude, como vocês viram durante as apresentações, a gente tem que conhecer absolutamente tudo dessas espécies, né? Então, até a gente chegar aqui e trazer essas informações a respeito delas para vocês, desde origem, desde características biológicas, desde características de comportamento, quais as consequências positivas, quais as consequências negativas, muito estudo e muitos anos de estudos foram feitos, né, para que a gente pudesse trazer essas informações para vocês, e obviamente muitos e muitos anos de estudos pela frente devem ser feitos para que a gente possa continuar acompanhando essas espécies, né? A gente não pode simplesmente também somente aceitar que elas estão aqui e deixar por isso, né? Elas continuam a todo dia impactando, né, o meio ambiente e o resto da biodiversidade que aqui se encontra. Então, como eu mencionei para vocês ali, principalmente a gente tem que encontrar harmonia da existência dessas espécies e minimizar os seus impactos negativos. Então, dentro desse aspecto, né, dessa área que é meio ambiente e biodiversidade, a gente pode atuar de diversas formas, né, como estão mostradas aí para vocês. Se a gente olhar nessa lista,
Se vocês olharem ali mais para baixo, inclusive onde tem ali inventário, manejo, você aponta lá para mim, Peterson, faz favor, ele é o terceiro de baixo para cima. Isso. Inventário, manejo, produção e conservação de espécies da flora nativa e exótica, né? Então, ali já não está escrito mais só flora nativa, porque a flora, e tanto a flora quanto a fauna existe, e o manejo deve ser feito dos dois. E como eu mencionei para vocês, o manejo de uma espécie exótica, ela não quer dizer o extermínio da espécie exótica, muito pelo contrário, tá? Pode passar. Só complementar aqui, porque como eu comentei, a ideia é uma conversa, então a professora Dai também, a professora Ana, Rodolfo também, sinta-se à vontade, né? Então, alguns outros pontos que eu acho que merecem ser destacados aqui na atuação do biólogo, né, pessoal? Que às vezes a gente fica um pouquinho aquém disso, né? Então, por exemplo, gestão e produção da agricultura, da aquicultura, desculpe, né? Então, como eu mostrei para vocês, grande parte dos vertebrados invasores, eles são peixes, né? Então, a gente tem aqui um ramo de atuação. Então, por que não o biólogo atuar nessa produção dessas espécies invasoras? Né? Então, é algo bem importante. Né? Da mesma forma, na gestão de recursos hídricos, bacias hidrográficas e recursos pesqueiros. Né? Então, hoje não tem como se falar em gestão de bacias hidrográficas e recursos pesqueiros sem você englobar essas espécies invasoras. Tá? Então, da mesma forma, a gente tem o processo de fiscalização, vigilância ambiental, então, toda a parte sanitária, né? Então, esses animais, eles estão no processo de introdução pelo homem, tem todo um processo de fiscalização e vigilância ambiental. Tá? E aí, da mesma forma, a gente pode pensar em diagnóstico, controle e monitoramento, controles e vetores de praga, e assim por diante. Tá? E dentro dessa grande área de meio ambiente e biodiversidade, eu julgo que talvez a última linha aqui seja uma das mais importantes, tá? Que é a de educação ambiental, tá? Então, lembrem sempre que nós temos a parte técnica, né, comentada ali pela professora Camila, que a gente bateu bastante, tá? No entanto, nós precisamos, é um dever ético do biólogo, divulgar essas informações, tá? Trabalhar com essas comunidades, que na maioria das vezes as introduções, elas são, historicamente, pelo menos, elas são induzidas por gestores públicos, mas elas não são geridas por gestores, né? Então, dessa forma, pequenos produtores rurais, de forma leiga, eles acreditam no balde de ouro, vamos dizer assim, de um tesouro, tá? E aplicam todos os pequenos recursos que têm em cima disso, tá? E ninguém conta para eles qual que é o impacto dessa introdução, quais podem ser as consequências socioeconômicos e socioambientais para eles, tá? Então, a gente atuar nessa linha de educação ambiental é extremamente importante aí, pessoal. Sempre pense dentro disso, tá? Uma complementação, só no slide anterior ali, em relação ao inventário, manejo, produção e conservação de espécies da flora nativa exótica, isso daí foi uma conquista do biólogo em 2018, 2 anos atrás, que possibilitou o biólogo de fazer uma assinatura de um inventário florestal, que até então era só competência de engenheiro florestal. Então, foi o CRBio, né, e junto com os biólogos reivindicaram, e agora a gente tem competência também para assinar inventário tanto de espécies nativas quanto exóticas. Só para complementar nessa parte que o professor Peterson falou de educação ambiental, quando a gente fala de espécie exótica invasora, a gente tem os dois lados, né? Por exemplo, se a gente pensar no pombo, por exemplo, vocês já devem ter ouvido diversas pessoas dizerem: o pombo é um rato com asas, vamos chutar pombo, vamos matar pombo, porque pombo só traz doença. Então, as pessoas têm muito essa mentalidade de associar espécies exóticas e espécies exóticas invasoras com perigo e consequência negativa e com o extermínio dessas espécies, né? Já que ela traz consequências negativas, ao ser humano é permitido exterminá-los, né? E, por outro lado, também a gente tem, por exemplo, a gente sabe que existe hoje em dia, por exemplo, no caso da Apis mellifera e de abelhas em geral, um incentivo gigantesco, né, para os criadores utilizarem abelhas nativas, né? Principalmente as abelhas nativas sem ferrão. Então, professora, mas eu não quero criar abelha. Como é que eu posso incentivar, talvez, isso? Por exemplo, consumir, talvez, mel e seus derivados de um produtor que
utilize abelhas nativas sem ferrão, por exemplo. Então, nesse papel de educação ambiental também a gente tem que atuar dos dois lados. E outra, só mais um complemento dessa observação, em relação a plantas, a mesma coisa. A maior parte das plantas ornamentais são exóticas, né? E a ideia é a gente incentivar o plantio das espécies nativas que sejam atrativas também e façam a composição do ambiente. Né, Ana? Nosso jardim da biologia com espécies nativas ainda vai sair um dia, né? A gente já está com a ideia, é só ver lá na UP a quantidade de espécie exótica que tem lá para fins ornamentais paisagísticos, né? Sendo que a gente pode ter a ideia de incentivar e trocar essa composição, né, por espécies nativas, por que não? Está na lista dos nossos objetivos, né, Dai? Exato. Já teve mais longe, a pandemia atrapalhou um pouco. Eu também gostaria de fazer uma observação e saber a opinião de vocês, porque quando a gente vê a atuação do biólogo nas DCNs, nos artigos do Conselho Federal, a gente pouco vê a formação do biólogo para atuar nas políticas públicas, sabe? Nós temos que politizar um pouco mais o biólogo, incentivá-lo a participar de forma mais efetiva na construção de políticas que auxiliem no controle e na mitigação dos efeitos das espécies exóticas. Eu vou dar um exemplo, a instalação de um tanque de piscicultura com fins esportivos. Né? A forma como ele é feito, a forma como não se toma cuidado com a captação da água e a liberação da água daquele tanque, favorece a invasão e a disseminação de espécies nativas. A gente tem casos na literatura altamente comprovados, como o bagre negro, né, que está aí dizimando todas as espécies de peixes e toda a cadeia ali. Então, ali a gente precisa atuar junto à elaboração de normas e leis com o conhecimento biológico. E a gente, nós, enquanto biólogos, e vejam, estou me colocando como enquanto bióloga, a gente não é educado e nem é formado para participar de políticas públicas e da elaboração de leis, né? Então, acho isso é uma coisa bastante importante para a gente incentivar os alunos e tentar criar essa mentalidade que o biólogo ele tem que, sim, participar do conselho, ele tem que participar das consultas públicas, né? Ele tem que fazer as votações online quando isso é permitido, e sempre está lá, a gente aqui às vezes não se dá o trabalho de fazer e trabalhar. E um outro aspecto é quando ele faz estudos de impacto ambiental para a instalação de determinados equipamentos até públicos, né? Então, esses estudos de impacto, licenciamento de obras, até que ponto está sendo levado em conta a questão das espécies exóticas, né? Até que ponto isso tudo está sendo tendo a participação de um biólogo e com o conhecimento da biologia, né? Então, a gente precisa, ninguém vai bater na porta do biólogo e pedir, vem aqui participar. A gente é que tem que ir lá, bater o pé na porta para participar, né? É bem ao contrário. Então, eu queria deixar essa minha opinião aí. Não, Ana, na verdade, eu pessoalmente, assim, eu super acredito e eu super luto justamente para isso. Você me conhece também, né, as minhas atuações profissionais, eu acredito que a gente precisa ser mais politizado. A gente tem que sair daquela imagem do biólogo que gosta de ficar vendo bichinho e abraçando árvore só. Né? A gente tem que entender que a gente tem que estar junto com os tomadores de decisão hoje em dia para que as coisas realmente funcionem. Tá? Então, nesses exemplos de estudos ambientais, como você comentou, né? Hoje, infelizmente, as espécies exóticas invasoras, salvo, por exemplo, o mexilhão dourado, que causa um impacto econômico gigantesco, eles basicamente só estão nos relatórios. Sim. Né? Um adendo lá.
né? Até porque quem vai ler não tem a noção do possível dano que isso pode acontecer, como, por exemplo, a Cami comentou da abelha do aeroporto, entendeu? Ninguém chega na hora de avaliar, todo mundo olha e fala, não, isso daqui é espécie invasora, ela não interessa. Então, vai depender, as pessoas falam, né? E vi uma invasora, mas isso não vai mudar a nossa vida. A gente é muito negligenciado nesse ponto. Eu concordo plenamente com você. E é uma posição profissional mesmo. E eu acho que é bastante importante, porque visto que a gente, como biólogo, a gente tem essa carga, essa bagagem científica, digamos assim, o ideal, né, é um profissional que possa utilizar toda essa bagagem e juntar isso para aplicar uma legislação e brigar, né, por uma legislação. Eu acho que não existe profissional mais bem qualificado para atuar nesse sentido. Infelizmente, às vezes a gente perde espaço aí para outros tipos de profissionais que não têm a bagagem que a gente tem. Então, é muito triste isso e concordo com vocês, a gente tem que incentivar os nossos alunos aí, colegas e nós mesmos a sempre buscar e estar integrado nessa parte pública, de política pública. Como o Peterson falou, no que diz respeito a espécies exóticas invasoras, num levantamento para a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, as espécies invasoras, pelo menos de invertebrados, ok, tem, beleza, não interessa, não é levado em consideração. Né? E o que pode acontecer muitas vezes é que essas espécies, elas não são dizimadas com a construção do empreendimento. Elas sobrevivem, elas se adaptam ao novo meio ambiente. E isso pode prejudicar o novo empreendimento. Né? Só que o profissional, às vezes, que faz esse tipo de análise não tem o mesmo conhecimento que um biólogo. Então, nada mais justo que usar a nossa bagagem, essa construção de conhecimento que a gente faz ao longo da nossa formação, da nossa carreira, aplicar isso de forma a políticas públicas, que seria aí, né, o ideal e o esperado. Pessoal, alguma pergunta, nossos participantes? Enquanto o pessoal prepara a pergunta, eu queria falar uma outra coisinha bem pouquinha, lá do Acatina, né? Então, dá para tu voltar na imagem lá, Peterson? Ana, dá para só terminar? Não, então tudo bem, eu faço sem voltar daí na a gente imagem. volta lá? Pode ser? Não precisa. Só para fazer um alerta para quem está assistindo, que não ainda não tem conhecimento, a gente sempre mostra aquelas fotos com as pessoas com a Acatina na mão, né? Mas é sempre bom lembrar que o Acatina, ele é um animal, esse tipo aí, assim, ó, ele transmite, né, ele pode ser um transmissor de meningite, por exemplo. Nós temos no Paraná o primeiro caso de morte por meningite de uma criança de 10 anos. Foi um caso importado, né, a criança aqui da região metropolitana, mas o Acatina veio do litoral, né, como um brinquedo, como um bicho de estimação. Então, essa menina criava dentro de uma caixinha de sapato esse animal e ela morreu por meningite. Então, existe uma discussão, duas grandes linhas, né, Camila, de pessoas que tratam do Acatina. Uns defendem o Acatina e outros é o demônio, é o Acatina. Uhum. Mas, de qualquer forma, ficar o alerta de que, como ele está muito dentro da nossa convivência de bairro, ele come qualquer coisa, então ele vive em qualquer lugar, né? Como a Camila mostrou, muito cuidado ao manipular esse animal. Se recomenda sempre o uso de luvas, tá? Nem todo ele está contaminado, né? Obviamente, mas o perigo é bastante grande e ele não é um bicho de estimação. Muitas pessoas criam ele, muitas. Então, neste caso, tem técnicas para isso que a gente chama de expurgo, né? Então, essa pessoa aí está com esse Acatina aí na mão, provavelmente ele ficou lá os 3 meses de quarentena dentro de aquários, isolado, foi sendo trocado o substrato, a água que ele está ali, que deixado um pouquinho de água para ele. Então, foi feito todo um expurgo,
de 3 meses para garantir que ele não era portador de nenhuma patologia ali, tá? Então, só fazendo esse adendo, porque a gente, às vezes, fala, eu fico com medo, né? Todo mundo quer ter um bichinho desse de estimação em casa, é uma coisa impressionante. Então, para tomar cuidado, realmente, que o acatina não é tão inocente assim como a gente pensa, né? E outra coisa, né? Quando ele morre nos quintais, daqueles muros, como a Camila mostrou ali, a concha dele é utilizada para o Aedes. Então, faz uma associação de acatina e dengue. Por exemplo, no litoral paulista, que eu conheço bem a situação lá, é uma coisa impressionante, né? Então, ele não é um bichinho de estimação. Ana, eu acho que algo que é bem importante todo mundo ter em mente, assim, primeiro que o animal silvestre, né, independente se ele é invasor ou não, você só vai manipular ele em casos específicos, né? Então, por exemplo, ali eu mostrei ao longo dos vertebrados, o grande conhecimento, né? Várias doenças, eles podem ser vetores de fungos e bactérias, né? Então, de protozoários. Então, assim, evitar manipular esses animais. Tá? O que você falou é que, assim, existem animais que são 100% cativeiro, que às vezes você tem essa segurança, né? Contra micro-organismos, né? No entanto, vocês sabem que um exemplo que a gente tem aí é o do sagui, né? Do tufo branco, tufo preto, que são animais silvestres que eles, por mais que eles passem por tudo isso, eles são que agressivos, né? Então eles podem morder, eles podem arranhar, e você tem outras consequências aí, tá? Então eu pessoalmente, com todo o conhecimento que eu tenho, eu não ninguém a ter um animal desse em casa. Quer ter um animal de estimação, vai ter um cachorrinho, um gato. Mesmo assim, às vezes eles dão problema para nós. Né? Pessoal, vamos lá, perguntas? Deixa eu passar aqui, Ana, rapidinho mais 2 slides aqui. Tá? Então, bem. dentro dessas grandes áreas, pessoal, da atuação do biólogo, outra, né, da área de saúde, tá? Então, 2 pontos que a gente acha que tem uma grande importância aí do que a gente está falando, né? É na área de saúde pública, fiscalização sanitária, né? Então, avaliação realmente dessas, quais vetores que esses animais podem ser, né? Eu acho bem importante, a questão da vigilância epidemiológica também. Tá? Então, são 2 pontos aqui, eu acho que são pontos fortes aí para a atuação do biólogo dentro desse tema de espécies invasoras. Tá? E aí, dentro da área de biotecnologia e produção, né, então a gente tem aí biossegurança, bioprospecção. Então, biossegurança seria como você trabalhar com os animais em termos de segurança tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, né? Bioprospecção, identificar espécies que são passíveis de criação e não apresentam riscos de introdução. Tá? Na biorremediação, né? Então, existem algumas espécies, principalmente de plantas, que elas são utilizadas nesse processo de biorremediação e são espécies exóticas ou espécies invasoras. A professora Day pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a Edínccio coronarum, a lírio do brejo, né? Então, plantas que estão em ambientes extremamente alagadiços, sujeitos à contaminação de agrotóxicos, ou mesmo próximos a rios contaminados, e aí elas podem servir como elemento de biorremediação, mas daí tem que ver a classificação dela, se ela se encaixa lá na categoria 1 ou 2, né? Se ela pode ser utilizada e manejada, ou se ela não deve ser utilizada nem para esse fim. Então, tem uma gama, né? Dentro das grandes áreas de atuação do biólogo, previsto pela nossa legislação, tem uma série de situações que o biólogo pode atuar e nós queremos atuar como nós estávamos conversando agora. Tá? Ok? Cami, é teu. Então, essa imagem do Capitão Planeta, quem foi ou é meu aluno, eu sempre gosto de usar, porque às vezes a gente entra no curso de biologia, talvez a maioria de vocês nem conheça, né, porque não é da época de vocês, mas aconselho a quem não conhece no YouTube conhecer o Capitão Planeta, porque ele é maravilhoso, os desenhos são maravilhosos, e às vezes a gente entra no curso de biologia achando que realmente a gente vai salvar o planeta Terra, né?
E a nossa realidade é um pouco diferente disso. E eu gostei de trazer essa imagem para vocês, porque como a gente tem batido nessa tecla durante a nossa apresentação, que as espécies exóticas invasoras, elas estão nos nossos ecossistemas, elas fazem parte da nossa biodiversidade e a gente tem que aprender a conviver com elas da maneira mais harmoniosa possível, né? Obviamente, como um biólogo atuante, aí tentando minimizar as consequências negativas dela. Sempre, obviamente, a gente quer preservar e priorizar as espécies nativas, mas a gente tem que ter em mente que elas fazem parte do nosso dia a dia e vão fazer, tendo em vista que vocês viram que eliminar essas espécies é praticamente impossível, tá? E era isso. Mais algum comentário dos professores? Eu queria comentar, assim, em relação às plantas, né, a área especificamente de atuação, assim como para os animais também, mas a gente tem que seguir a legislação. Então, vai ter portarias do IAP, vai ter resolução. Então, assim, posso ou não posso tirar essa espécie, remover, fazer por exemplo, retirada de espécie exótica invasora, uma planta. Né? Posso fazer ou não posso fazer esse corte de pinos? Então, vai seguir a legislação. Se tiver em área de preservação permanente, que é beira de rio, banhados, nascentes, vai ter que seguir lá a resolução do que estabelece. Se não tiver em área de preservação permanente, até é possível, né? Não precisa de seguir a legislação, porém tem que seguir o que está na norma municipal, tem que consultar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Né? Para a unidade de conservação, tem outra resolução, outra lá categoria, né? Uma portaria específica que vai deliberar sobre a erradicação das espécies exóticas dentro das unidades de conservação. Então, a gente vai se orientando a partir do que está já estabelecido por lei. Né? Bom, antes de abrir para perguntas, eu queria agradecer ao professor Peterson, Camila, professora Day, pela belíssima palestra, aprendi muito, e agradecer o trabalho de vocês, que foi sensacional, tá? Muito obrigado. Vamos abrir para perguntas agora.